A maioria dos estudantes precisa organizar seus estudos, precisa gerenciar suas matérias, mas não sabe como faz. No vídeo de hoje eu quero te mostrar como que você vai organizar seus estudos de uma forma simples, mas que seja bem estratégica e específica para que você consiga organizar a sua rotina, tanto de estudo quanto da sua vida pessoal, para que você tenha o controle no geral. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal onde a gente aprende de verdade e não só decorar. Eu sou Igor, sou estudante de Neurociência do Aprendizado e eu ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais em menos tempo, que quer melhorar essa forma de estudar e, consequentemente, aumentar os resultados. Se você caiu aqui de paraquedas, tem muito conteúdo para te ajudar, então já se inscreve aqui que tem muito conteúdo mesmo, assim, em relação aos estudos, que vai te ajudar em cada área, em cada faceta da sua vida nos estudos. Bom, mas sem mais delongas, como que a gente começa a organizar os nossos estudos, as nossas matérias, de uma forma simples, mas que seja efetiva? A primeira coisa que o erro que todo estudante comete é que, na hora de organizar suas matérias, ele não sabe o que ele precisa priorizar. Como a gente sabe, principalmente quem está na faculdade, isso não vai se privar somente a faculdade, mas quem está na faculdade sabe exatamente a sensação de ter muita coisa para fazer em um curto período de tempo. E sabe que precisa priorizar algumas coisas. Mas o que acontece é que quando a maioria vai organizar sua rotina, vai organizar suas matérias, não sabe aonde ela vai direcionar esse foco e qual é especificadamente a matéria e os conteúdos que ela precisa focar mais. E por isso a primeira ferramenta e a primeira estratégia que eu quero trazer para vocês é como a gente consegue achar as matérias que são mais importantes para a gente organizar e como a gente faz para ter mais atenção nelas. Bom, a primeira ferramenta que eu sugiro que todo estudante faça na hora de organizar seus estudos é a tabela de níveis de dificuldade. O que é essa tabela de níveis de dificuldade? Basicamente, você vai pegar uma folha de papel em branco e você vai separar em tabelas. Nessas tabelas você vai separar em três. Então você vai separar em matérias difíceis, matérias médias e matérias fáceis. E por que você precisa fazer isso? Você precisa separar os níveis de matérias que você define como difícil, médio ou fácil. E por que isso é tão importante? Você precisa saber quais matérias você deve dar uma atenção maior e quais matérias você não precisa dar tanta atenção. Quando você pega essa tabela e separa cada matéria em cada área, você consegue ter uma visão mais clara de aonde você tem que focar mais e aonde a sua atenção e o seu esforço deve ser redobrado. Porque o que acontece é que as pessoas gastam energia em locais que não tem necessidade. Muitas vezes está gastando muita energia numa matéria que é fácil para você ou que você gosta muito. Isso faz com que você gaste uma energia em vão, porque aquilo para você já é uma facilidade, sendo que você podia estar muito bem aproveitando esse tempo e essa energia que você tem para uma matéria mais difícil que traria mais bons resultados. Porque o básico que a gente já faz, as matérias que a gente já gosta, geralmente são as notas mais altas que a gente tem. Então, quando aquilo que não é uma coisa que é mais difícil, é uma coisa que a gente não gosta, a gente tende a ir um pouco mal. Então, por isso que a gente deve focar muito mais nisso. E agora eu vou dar um exemplo assim muito básico de escola mesmo, como que você vai separar. Vamos separar lá que você tem matemática, biologia e educação física. Você considera educação física uma matéria fácil, então você vai colocar lá na sua tabela, educação física matéria fácil. Ah, você considera que química e biologia são as matérias médias. Você vai colocar química e biologia na matéria média. Ah, matemática para você, a matemática e física são as mais difíceis. Você vai separar nisso. Agora que você separou, você já tem uma maior clareza da onde que você vai focar. Quais são as áreas que você tem que prestar mais atenção e a sua energia precisa ser redobrada. Tá, Igor, eu já entendi que a minha energia deve ser focada nas matérias mais difíceis. Mas como que eu coloco isso na minha organização? Como que eu organizo essas matérias que eu separei, que eu já tenho clareza de que são minhas fáceis e as minhas médias, as minhas difíceis? Como que eu organizo ela para que eu consiga estudar? Bom, o que você vai fazer? Você pode pegar o Google Agenda, que é o que eu considero e que eu convivo mais, eu tenho mais relação maior, que é o Google Agenda, porque eu considero ser mais fácil. Principalmente se você não é acostumado a montar um cronograma, não é acostumado a montar uma agenda, o Google Agenda vai ser o mais fácil para você usar. Caso você não queira, você pode usar um template ou você pode usar um próprio planner físico para você organizar. Mas como que você deve separar? Na hora de colocar essas matérias que você separou por nível de dificuldade, e aí agora vai entrar a segunda ferramenta, você vai fazer da seguinte forma. As matérias difíceis você vai colocar para estudar de 2 a 4 vezes na semana. Por quê? Porque são matérias que você tem maior dificuldade. E como elas são matérias de maior dificuldade, você precisa dar uma atenção redobrada para elas. Porque a atenção deve ser direcionada e o esforço
para aquilo que a gente tem dificuldade. Então, se as matérias difíceis que eu elenquei são as que eu geralmente tenho uma nota menor, ou tenho um esforço, preciso ter um esforço maior para estudar, eu vou colocar mais vezes, porque assim eu consigo usar minha energia de forma eficiente. Então a gente vai colocar lá de duas, vamos dizer assim, de 3 a 4 vezes na semana. Então você vai distribuir isso durante a sua semana. Então lá, você pode distribuir segunda, quarta, sexta e terça. Vamos dizer que você vai distribuir dessa seguinte forma: segunda, terça, quarta e sexta. Ali você colocou as matérias difíceis. Então, nesses dias você vai estudar cada tema dessa matéria difícil. Ah, Igor, tá, mas como que eu faço com as outras? As matérias de nível médio, por exemplo, são matérias que você não tem tanta dificuldade, mas são matérias que a gente considera mais trabalhosa, que levam mais tempo. Então, o que você pode fazer? Você pode colocar de 2 a no máximo 3 vezes, só que com blocos de estudo maior, ou seja, com um período de tempo maior. É importante que quando você for organizar, por isso que eu recomendo até o Google Agenda, porque quando você for organizar, você vai conseguir colocar o horário de cada bloco de estudo. Então é importante que no Google Agenda, por exemplo, facilita muito isso. Você consegue colocar lá, eu vou estudar das 2 às 4. Então você consegue colocar um tempo maior. Então é importante que você pense que as matérias médias são matérias mais trabalhosas. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui que seja a filosofia. Ela não é uma matéria tão difícil, mas é uma matéria que demanda mais tempo. Então, por isso, você pode colocá-la como média e colocar ela num período maior de tempo. Não necessariamente mais vezes na semana, mas sim numa quantidade maior durante o dia. Tá, eu entendi isso, já sei como faço isso. Como que eu vou fazer agora com as fáceis? As fáceis são matérias que você já tem maior facilidade, que você gosta mais, então para você é uma coisa muito mais simples de ser usada. Isso faz com que você não precise estudar tanto, mas o que não significa que você não precise estudar. Você vai estudar, só que de uma a no máximo 2 vezes na semana. Isso já vai fazer com que você separe todas as suas matérias durante a sua semana de uma forma estratégica para que você saiba onde você vai focar e, claro, sempre tentando minimizar e aumentar as suas notas nas matérias mais difíceis. Até essa foi uma das estratégias que a minha aluna, a Letícia, do meu MIP, do método onde eu ensino as pessoas a estudarem da forma correta, que eu pedi para ela aplicar essa estratégia e as notas dela aumentaram muito, porque ela conseguiu otimizar o tempo dela naquilo que ela tinha mais dificuldade. Porque ela sabia que ela tinha dificuldade em certas matérias, mas ela não sabia priorizar. E quando ela fez essa tabela, ela conseguiu ajustar melhor para que ela conseguisse focar muito mais. Isso fez total diferença para ela. E agora uma pausa só antes da gente ir para o último tópico, que é o mais importante que eu considero de todos, uma pausa para fazer um cafezinho. Agora sim. Bom, mas a última ferramenta, mas não menos importante, é a ferramenta de você sempre colocar a sua vida pessoal e a sua vida de estudo sempre juntas. Por que isso é tão importante? Parece uma ferramenta muito boa, parece uma coisa muito simples, mas faz muita diferença e eu vejo que muitas pessoas não fazem. A maioria das pessoas tem o costume de separar um cronograma para a vida pessoal do cronograma de estudos. E por que eu nunca aconselho os estudantes a fazerem isso? Porque geralmente a sua vida está atrelada ao estudo. Geralmente não, ela está atrelada ao estudo. Isso faz com que você tenha as duas coisas numa rotina só. E o que acontece geralmente? A pessoa coloca lá 4 blocos de estudos para ela estudar por dia. Mas ela esquece que durante o dia dela ela tem que limpar a casa, ou ela tem que trabalhar, ela tem que fazer tal coisa. Isso faz com que cause imprevistos na sua rotina. E com esses imprevistos fazem com que ela não consiga realizar e finalizar aquele trabalho que ela estava fazendo, que ela queria de resolver os blocos de estudo. Isso causa o quê? Desmotivação, porque você não conseguiu concluir com aquilo que você tinha comprometido, que você tinha organizado no seu cronograma. Isso faz com que você tenha aquele desânimo, aquela vontade de desistir, e parece que você não dá conta de estudar. E é porque justamente você não soube alinhar a sua vida pessoal com a sua vida de estudos. Então, por isso que é importante, eu sempre falo que antes de começar a montar o seu cronograma só do estudo, você precisa primeiro colocar suas coisas pessoais básicas da sua rotina normalmente. Porque não tem imprevistos que não sejam previsíveis. Os imprevistos, eles são previsíveis. Desde que você coloque primeiro as coisas fixas do seu dia a dia, da sua vida pessoal, e aí sim você adicione os blocos de estudos. Isso vai fazer com que você reduza a chance de você
perder um horário de bloco de estudo ou acabar atrapalhando uma coisa na outra. Isso faz com que você diminua os transtornos e faz com que você tenha um controle e uma rotina maior dos seus estudos. Então isso faz com que você consiga dar aquele controle tanto na sua vida pessoal como na sua vida de estudos. Isso faz muita, mas muita diferença. Eu espero do fundo do meu coração que essas ferramentas tenham te ajudado e que você possa construir e começar a organizar a sua rotina de estudos. E eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!